Mais uma vez o senhor está sendo enganado. Enganado por um governo sórdido que é inimigo do Brasil e por uma imprensa podre e mentirosa que é serva do sistema financeiro internacional. Está sendo perpetrado um crime de lesa pátria, um crime contra todos os brasileiros. Trata-se da doação que eles chamam de privatização da nossa companhia Vale do Rio Doce. E o senhor sabe o que é a Vale do Rio Doce? É a maior mineradora de ferro do mundo. Tem minas, ferrovias, portos, navios transoceânicos e reservas incalculáveis de ouro e outros minérios importantíssimos que praticamente não existem no primeiro mundo. O que eles querem é apoderar-se das riquezas da Amazônia, de todas as riquezas, tal como fizeram com o manganês da terra do navio do Amapá e agora com a Light, que está nas mãos de uma estatal francesa. A Vale do Rio Doce não pode ser privatizada. Digo isso com a autoridade de quem conseguiu a terceira maior votação do Brasil para presidente da República, com quase 5 milhões de votos. Meu nome é Enéas. Enéas Ferreira Carneiro nasceu na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Acre, em 1938. Perdeu o pai aos 9 anos de idade, sendo obrigado a trabalhar desde essa idade para sustentar a si e a sua mãe. Em 1958, iniciou seus estudos no Rio de Janeiro na Escola de Saúde do Exército e em 1959 formou-se terceiro sargento auxiliar de anestesiologia, sendo primeiro lugar em sua turma. Em 1960, iniciou seus estudos na Escola de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro. Em 1962, prestou exame vestibular para a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras na Universidade do Estado de Guanabara, curso de licenciatura em Matemática e Física, aprovado em primeiro lugar. No mesmo ano, iniciou atividades como professor dessas disciplinas, preparando alunos para vestibulares. Em 1965, formou-se médico pela já citada Escola de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro, pedindo então baixa no Exército após 8 anos de serviço ativo no Hospital Central do Exército, onde auxiliou os médicos em mais de 5.000 anestesias, já tendo recebido a medalha Marechal Hermes. Você confunde um herói brasileiro com um palhaço. Em 1968, diplomou-se licenciado em Matemática e Física pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade do Estado de Guanabara e fundou o curso Gradiente Pré-Universitário, do qual foi diretor-presidente e onde lecionou Matemática, Física, Química, Biologia e Português. Em 1969, fez o curso de especialização em Cardiologia na 6ª Enfermaria da Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro e a partir daí foi integrado como assistente naquele serviço de Cardiologia. Em 1973 a 1975, fez o mestrado em Cardiologia na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Neste período, ministrou também aulas de Filosofia e Semiologia Cardiovascular na mesma universidade. Em 1975, apresentou a primeira versão do seu famoso curso, o Eletrocardiograma, no Rio de Janeiro, mais tarde ministrado em São Paulo, Quito, Equador, e novamente no Rio de Janeiro, dessa vez como curso nacional ocorrido no Copacabana Palace. Em 1976, defendeu sua dissertação de mestrado, Aletecimento da condução AV, e recebeu o título de mestre em cardiologia pela UFRJ. Ainda em 1976, escreveu o livro O Eletrocardiograma, referência do gênero, publicado em 1977 e reeditado em 1987 como O Eletrocardiograma, 10 anos depois. Essa obra é conhecida no meio médico como a Bíblia do Enéas, um dos livros mais importantes a respeito de eletrocardiograma do mundo. E você vota num puto analfabeto e numa vagabunda que faliu uma lojinha de R$1,99. É nessa merda que você vota. Num cachaceiro analfabeto. E numa retardada mental que diz que tem que estocar vento. Quando um mestre em medicina, filosofia, biologia, letras, você toma como um louco, como um fascista, como um imbecil. Esse é o país que nós vivemos. Por mais que nós tenhamos as maiores riquezas do mundo, no nosso país, um povo de imbecis nunca vai saber o que fazer com isso e vai dar de graça para a Europa, para a Rússia, para a China, para os Estados Unidos.
Coloque na sua cabeça que nós somos um país mais rico do mundo. E todas as nossas riquezas nós damos de graça. O Enéas não era contra o livre comércio. Pelo contrário, ele era a favor do livre comércio, mas os empresários brasileiros, a indústria brasileira teria que ter a condição de competir. Você entende isso? É muito difícil. Porque se você tem lá um Galaxy S6 da Samsung ou um iPhone, e o empresário brasileiro só tem a condição de fazer um pense bem, que merda de livre comércio é esse? Não existe um carro brasileiro. Um carro brasileiro. Só carros em um lobby, né? Em um mercado maldito, onde qualquer carro 1.0 é vendido por 40 mil reais, 50 mil reais. Esse é o livre mercado? Que livre mercado? Onde o Brasil não tem sendo o país mais rico do mundo, é impedido de ter uma indústria, de ter um comércio próprio, onde tudo aqui vem da China. Que livre mercado é esse? E o Enéas viu esse colapso econômico mundial que acontecerá a partir agora de 2016. Já abriu com a desconfiança absoluta a respeito do governo chinês. Ele previu isso há muito tempo atrás. E por ter previsto essa situação econômica inexorável, que será inexorável, dantesca, inexorável, por ter previsto isso, foi taxado como louco, como um palhaço, como um idiota que só sabia dizer: Enéas, meu número é 53. E vocês colocam uma porra de um cachaceiro na presidência da República. E uma marmota idiotizada que não sabe falar 20 palavras sem dizer uma merda, sem saudar a mandioca. É isso que vocês fizeram por terem sido um povo analfabeto. Um povo que tem medo de ler, que tem medo de estudar. Novos números de desmatamentos estão mostrando um crescimento assustador. O Ibama está dando menos multas, menos operações. Os sinais que o governo está dando para a Europa não são super positivos no sentido da proteção do meio ambiente. Por exemplo, o ministro do meio ambiente estava na Rondônia essa semana com uma galera de madeireiros. Como o senhor presidente pretende convencer, mostrar para o mundo que realmente o governo tem uma preocupação séria com a preservação da Amazônia? Por favor. Primeiro você tem que entender que a Amazônia é do Brasil, não é de vocês. A primeira resposta é essa daí. Certo? A gente sabe do interesse mundial pelo que resta do planeta. Basicamente, a Amazônia. Certo? Eu não tenho provas, mas o interesse em criar agora uma grande área de preservação da Amazônia, de 136 milhões de hectares, se discute lateralmente quando há essas reuniões de clima aí pelo mundo afora. E como disse no começo, se toda essa devastação que vocês nos acusam que estamos fazendo, que já foi feita no passado, a Amazônia já tinha sido extinta, já seria um grande deserto. Nós sabemos, o agricultor brasileiro sabe que a Amazônia, se você desmatar, dá para 2, 3 safras e depois vira deserto. Ninguém quer levar isso para lá. Eu falei da nossa viagem aqui, estão convidados, né? Vocês não, tem muita gente, o Brasil não tem dinheiro para isso. Mas o representante da Alemanha, da França, se quiser viajar ali de Boa Vista a Manaus para ver como é que está aquela área toda. Repetindo aqui, nós preservamos mais que todo mundo. Nenhum país do mundo tem moral para falar sobre a Amazônia. Nenhum país do mundo tem moral para falar. Porque vocês destruíram o seu ecossistema, praticamente, e nós não estamos no mesmo caminho de vocês. Agora só cobram de nós. Quando se fala da Alemanha, por exemplo, da energia elétrica, a fonte de energia de vocês é a fóssil, petróleo, termoelétricas. Então, carvão também, grande parte. O carvão quase não existe aqui no Brasil.
Então nós somos exemplo para vocês. Isso que acontece de muitas divulgações, por exemplo, como a de agora, de ontem, do INPE, é uma cópia de anos anteriores. Até mandei ver quem é o cara que está na frente do INPE. Para ele vai ter que vir se explicar aqui em Brasília esses dados aí que passaram para a imprensa do mundo todo, que pelo nosso sentimento não condiz com a verdade. Até parece que ele está a serviço de alguma ONG, que é muito comum. Eu até perguntei para vocês, por que tanta ONG na Amazônia, já que estão tão preocupados com o meio ambiente, com o ser humano, e zero na região na região do semiárido-nordestino? Responda para mim isso aí. Será que o interesse de vocês é com o ser humano ou é outro interesse futuro nessa área? O Brasil é o maior país do continente sul-americano, é o maior da América Latina e o quinto maior do mundo em extensão territorial, depois da Rússia, Canadá, China, Estados Unidos, e o terceiro maior da América, com uma área de mais de 8 milhões de quilômetros quadrados, incluindo mais de 55 mil quilômetros quadrados de água. É o sexto maior país do mundo com o maior número de habitantes, com mais de 210 milhões de pessoas. A floresta amazônica esconde riquezas autenticamente incalculáveis. Além da sua incrível diversidade em termos de flora e fauna, no seu subsolo encontramos dos minérios mais valiosos de todo o planeta, e tudo em abundância. A bacia do Rio Amazonas também é muito importante em termos de água doce, concentrando cerca de 20% de toda a água doce do planeta, um bem cada vez mais raro e por isso mesmo cada vez mais valioso. Como devem imaginar, todas essas riquezas geram muita cobiça, e por isso o nosso país deve estar preparado para defender esse importante patrimônio, algo que se tornou bastante óbvio nos últimos tempos, com declarações como as do presidente francês Emmanuel Macron. De acordo com Macron, o ritmo das queimadas na Amazônia atingiu um nível recorde, e por isso os países desenvolvidos, conhecidos como o Grupo dos 7, ou simplesmente o G7, deve aproveitar o encontro que está decorrendo nesse momento na cidade francesa de Biarritz, não apenas para discutir a questão das queimadas, mas também para tomar decisões, com essas decisões sendo depois impostas aos países amazônicos, o que inclui obviamente o Brasil. O presidente Macron sugere também suspender o acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia, até a questão das queimadas na Amazônia não ter sido discutida e resolvida. Essas declarações foram muito bem recebidas pelo primeiro-ministro francês Justin Trudeau, que no Twitter disse mesmo que o Canadá e a França iriam agir ativamente para resolver essa questão o mais rapidamente possível. Essas declarações, principalmente as que referem que decisões serão tomadas e impostas, representam um duro golpe contra a soberania do Brasil, um tipo de discurso que lembra muito os tempos coloniais. Essa conversa do presidente francês e do primeiro-ministro canadense traz à tona antigas ameaças, como a internacionalização da Amazônia. De acordo com alguns estudiosos e organizações internacionais, a floresta amazônica, devido à sua importância em termos de flora e fauna, deveria ter um estatuto semelhante ao da Antártida, ou seja, não deveria pertencer a ninguém, podendo ser estudada e explorada por todo o mundo. Se algo desse tipo acontecesse, o nosso país correria o risco de perder quase 1/3 de todo o seu território, um cenário obviamente intolerável e impensável. No entanto, felizmente as declarações do Macron e do Trudeau não foram bem recebidas por outros países, com o Reino Unido, a Alemanha e a Espanha posicionando-se oficialmente contra a sugestão francesa de suspender o acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul. Outro obstáculo para a França e o Canadá é o presidente Trump, um grande aliado do presidente Bolsonaro e que já demonstrou por diversas vezes a sua antipatia pelo Macron. Mas aquelas declarações deixam bem claro que o risco de uma ameaça à nossa soberania existe. A França, o Canadá e alguns outros países e organizações estão tentando agora, com outros podendo se juntar a esse movimento no futuro, o que significa que precisamos estar preparados e, mais do que nunca, precisamos de uma defesa forte.
O território brasileiro, incluindo obviamente a Amazônia, é inviolável e indivisível, e nada e nem ninguém tem o direito de impor, seja o que for, ao nosso país. O Exército está pronto para qualquer ameaça. Edson Pujol. Concentrada na região norte do Brasil, a floresta amazônica é uma floresta tropical no bioma Amazônia, que cobre a maior parte da bacia amazônica da América do Sul, que abrange aproximadamente 7 milhões de quilômetros quadrados, dos quais 5 milhões e 500 mil quilômetros quadrados são cobertos pela floresta tropical. A região amazônica brasileira foi novamente palco de críticas e olhares de nações europeias e americanas, que vislumbram a intervenção e a internacionalização do bioma, com a desculpa que o governo brasileiro não vem fortalecendo as fiscalizações e combate aos crimes contra a floresta e a fauna amazônica. Nações europeias, como França e Noruega, viram o governo estrangular a corrupção e aumentar a fiscalização de ONGs, que até então tinham compromisso de conservar a floresta local, porém apenas se enriqueceram com os investimentos europeus em troca de vistas grossas às explorações de empresas europeias. Os ataques europeus e também do Canadá fizeram com que as autoridades brasileiras reagissem diante das calúnias e difamações, já que uma possível intervenção internacional de países tendenciosos não poderia ser descartado. O comandante do Exército, General Edson Leal Pujol, manifestou apreço ao governo e deu um recado às nações que ousam desafiar o Brasil durante o Dia do Soldado, dizendo que os soldados brasileiros estão prontos para repelir qualquer tipo de ameaça. Nas palavras de Pujol, aos incaustos que insistem em tutelar os desígnios da brasileira Amazônia, não se engane. Os soldados do Exército de Caxias estarão sempre atentos e vigilantes, prontos para defender e repelir qualquer tipo de ameaça. O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, fez colocações importantes e plausíveis sobre as ações que estão ocorrendo na região norte, destacando que há suspeitas de que ONGs estariam por trás dos incêndios a fim de prejudicá-lo. A região norte possui o respeitoso Comando Militar da Amazônia, que abrange 4 estados, compondo-se por unidades altamente estruturadas e formadas pelas tropas mais letais e especializadas em selva do mundo, através do Centro de Instrução de Guerra na Selva. A região do Comando Amazônico contém mais de 18 mil militares de Caxias, sem contar a inúmera estrutura de apoio de artilharia de solo e cavalaria. Sem dúvida, nossos militares do Amazonas estão preparados para guerrear contra qualquer nação. Com toda certeza, o espírito Caxias está enraizado em cada peito juvenil de nossos militares patriotas, que fazem jus ao símbolo maior desta pátria amada, Brasil. E dizer a todo mundo aqui que quem disse isso não foi um brasileiro. Um estrangeiro, um americano, disse lá atrás, né? Agora posso morrer feliz, porque eu conheci o Rio Amazonas e essa região exuberante que é o nosso estado do Amazonas. Então, essa região tem tudo para ser, prezado Paulo Guedes, um marco econômico de nosso Brasil. Ninguém tem, como disseram aqui, o que nós temos, o subsolo. Aqui na foz do Rio Madeira, nós temos uma área riquíssima para potássio e vale a pena aqui. Quando era deputado não poderia falar porque as informações que eu obtive eram confidenciais. Como presidente, como agora eu sou dono desse carimbo, posso falar. A Petrobras, Almirante Bento, a Petrobras, que é o nosso ministro das Minas e Energia, não foi apenas assaltada de uma forma ou de outra. O direito à exclusividade para explorar potássio na foz do Rio Madeira foi vendida à empresa canadense em 2008. Vocês sabem quem era o presidente dessa época. E esse documento confidencial está comigo. Depois outras coisas aconteceram, conseguimos lá na frente recuperar isso daí. Mas o Brasil foi vendido até dessa forma.
a exclusividade de explorar subsolo nosso para empresas estrangeiras em documentos secretos. A nossa Amazônia é exuberante. Temos tudo aqui. Além do subsolo, como disseram, a biodiversidade. Tenho mostrado, falado para o mundo, que qualquer país que porventura queira, em parceria, explorar a nossa biodiversidade, estamos prontos para conversar com esses países. Tenho dito que a mesma coisa na exploração mineral. Nós não podemos viver apenas de commodities. Eu falo em parcerias porque quero agregar valor àquilo que nós temos. E a Zona Franca de Manaus é importante nessa, se Deus quiser, futura parceria para o bem-estar do nosso querido Brasil. Investir. D'abord, pour lutter contre ces feux qui sont en cours et aider le Brésil et tous les autres pays qui sont touchés. Ensuite, pour investir dans la reforestation. Na Colômbia, juntamente com o presidente do Equador e do Peru também, para a gente conversar, discutir sobre esse assunto, pensar num plano para que nós venhamos a usufruir dos bens da região amazônica, preservando o meio ambiente, se preocupando com a nossa soberania, que está ameaçada muito hoje, é verdade. Nós tivemos um encontro na terça-feira com os governadores da região amazônica. E ali, só um falou em dinheiro, aquele dinheiro, aquela esmola oferecida pelo Macron. Tá? O Brasil vale muito mais que 20 milhões de dólares, pelo amor de Deus. Eu havia dito há poucas semanas que alguns países, né, europeus estavam comprando o Brasil a prestação. Já gastaram mais, já deram para o Brasil mais de $1 bilhão para cá, ao longo dos últimos 10, 12 anos. Eu te pergunto, o que fizeram com o dinheiro? Minha ponte é 1 hectare replantada. Uma ação positiva, nada. Grande parte do dinheiro vai para ONGs, para dinheiro, para a pessoa, um dinheiro botar no bolso. Alguma parte vai sim, compra matéria de combate a incêndio, etc. Mas essa grana era usada por ongueiros, por isso essa bronca também, né? De que eu tirei, eu não tô. O problema não é desmatar, é desmamar esse pessoal. On respecte votre souveraineté, c'est votre pays, c'est le Brésil, et là-dessus je vais être très clair, je n'ai jamais été ambigu. Mais attention, ce sujet de la forêt amazonienne est celui de la planète entière, et donc on peut vous aider à reforester, on peut trouver les moyens pour votre développement économique qui respecte ces équilibres, mais on ne peut pas vous laisser tout détruire. Macron acabou de falar duas coisas sobre o Brasil. Abre aspas, o que nós precisamos é construir esse novo direito internacional do meio ambiente. Ele baixou o tom um pouquinho, mas o objetivo é o mesmo. Nós não temos nada contra o G7, muito pelo contrário, nós temos contra um presidente do G7, que nós sabemos o que ele está reverberando e qual a sua intenção e por quê. Só com isso que eu mostrei para os senhores, quilombolas, reserva indígena, proteção ambiental, o nosso agronegócio simplesmente vai ficar inviabilizado. Acabou. E se acabar o agronegócio, acabou a nossa economia. Vamos brincar com a internacionalização da Amazônia para descobrir o dia que o comando de guerra na selva vai ter que botar em prática o que eles me ensinaram há 7 anos atrás. Deputado, nós não temos como impedir uma invasão estrangeira no Brasil diante da internacionalização possível da Amazônia. Agora nós treinamos e nos preparamos para que, se eles entrarem aqui, daqui eles não saiam. Aliás, durante o período eleitoral, muitos diplomatas prestaram um desserviço ao Brasil. Se vocês andarem pela Europa, vocês vão ver o quanto o nosso país foi achincalhado. Eu respeito a posição política e ideológica das pessoas. Agora, eu não respeito servidores públicos brasileiros pagos no exterior com dinheiro de brasileiros achincalhar o seu próprio país. Eu mesmo já fiz 3 entrevistas, graças à ajuda do embaixador espanhol na Espanha, com órgão de imprensa, para desfazer as mentiras que foram construídas na Europa em relação ao nosso país. Então,
Muito curioso. Eu nunca vi uma matéria de um cidadão brasileiro pago com dinheiro brasileiro que usou do seu posto no exterior para destratar o presidente, a desrespeitar a decisão democrática da população e achincalhar o seu país. Eu tenho o maior respeito, porque as pessoas que se formam no Itamaraty passam por um concurso público duríssimo, são altamente qualificadas. Agora, isso não lhes dá o direito de, por sua matiz ideológica, tentar destruir a reputação do nosso país. Isso nós não admitimos. Eu, como brasileiro, como cidadão, me nego a aceitar. Isso é uma barbaridade que fizeram no Brasil. Eu nunca vi ninguém fazer nenhuma matéria defendendo o Brasil. As matérias são o reino da Noruega, porque a Angela Merkel, porque o Macron diz não sei o que da Amazônia. Vamos brigar com a internacionalização da Amazônia para descobrir o dia que o comando de guerra na selva vai ter que botar em prática o que eles me ensinaram há 7 anos atrás. Deputado, nós não temos como impedir uma invasão estrangeira no Brasil diante da internacionalização possível da Amazônia. Agora nós treinamos e nos preparamos para que, se eles entrarem aqui, daqui eles não saem. Ali eu vi o amor pelo Brasil que muitos e muitos servidores de embaixadas brasileiras, particularmente na Europa e Estados Unidos, deveriam professar e não professaram. Eu acho um desrespeito ao dinheiro dos impostos que os sustenta com regalias, com automóveis, festas com bom uísque, e o país deles achincalhado apenas porque o povo brasileiro contraiu a sua posição ideológica. Em 1616, o capitão-mor Francisco Caldeira Castelo Branco, após a expulsão dos franceses do Maranhão, realizou uma expedição rumo ao Pará, alcançando a Baía do Guajará e estabelecendo o forte do Castelo do Senhor Santo Cristo do Presépio de Belém. Sua missão era conter o ataque de corsários ingleses e franceses. Já em 1637, partiu a expedição de Pedro Teixeira de Belém, que permitiu a defesa e o início da colonização da Amazônia. Foram erguidos 65 fortes, representados pela frase: muralhas de pedra, canhões de bronze e homens de ferro. 403 anos depois, a nobre missão se perpetua por gerações: defender e proteger a brasileira Amazônia. Sempre estaremos presentes nos rios, permanentemente nas matas, infiltrando pelos céus, chegando onde poucos podem chegar. Na imensidão da Amazônia, é nosso dever, nosso destino, nosso juramento. Nessa terra, há muito tempo, derramamos nosso suor e sangue. Fizemos ontem, fazemos hoje e sempre o faremos, porque a selva nos une e a brasileira Amazônia nos pertence. Olha que beleza. É? Show de bola, viu? Não, então que eu espelhar. Convidamos todos a ocupar seus assentos. Foco manual. Voltando, velho. O comandante do exército fará uso da palavra. Está iluminando a festa.
Tá. Senhor Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, insigne representante da turma Tiradentes da Academia Militar de Agulhas Negras, turma de 1977, senhoras e senhores, soldados do Exército de Caxias. Nessa cerimônia festiva em que, perfilados, abatemos nossas espadas e prestamos respeitosa continência em homenagem ao soldado exemplo, reverenciamos também todos os demais soldados que, diuturnamente, emprestam de forma abnegada o braço forte e a mão amiga em benefício da sociedade brasileira, sendo, muitas vezes, presença única do Estado nos mais de 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados do território nacional. Guerreiros astutos que patrulham os 16 mil quilômetros de nossa faixa de fronteira terrestre, nossos rios, campos, montanhas e florestas, garantindo a soberania do país. Aos incautos que insistem em tutelar os desígnios da brasileira Amazônia, não se enganem. Os soldados do Exército de Caxias estarão sempre atentos e vigilantes, prontos para defender e repelir qualquer tipo de ameaça. Engenheiros que de norte a sul constroem estradas, permitindo a circulação das nossas riquezas. Combatentes da ciência e da tecnologia que se dedicam à pesquisa e ao desenvolvimento de sistemas e materiais de última geração, buscando fornecer modernidade à força terrestre. Soldados da saúde e da logística que atendem com espírito humanitário, levando esperança e conforto à população brasileira nos lugares mais distantes do nosso país. E hoje também aos nossos irmãos venezuelanos na Operação Acolhida. Nossa reserva ativa, forte e unida, arcabouço das tradições e exemplo para as novas gerações. Homens e mulheres de alma verde oliva, vocacionados para dedicação integral e exclusiva, permanentemente disponíveis, sujeitos aos rígidos preceitos da hierarquia e da disciplina da vida militar castrense, mas que vibram ao ouvir um brado vigoroso, seja ele velame, aço, caatinga, aviação, Pantanal, montanha, força, selva. Antes de finalizar, gostaríamos de prestar uma homenagem especial a todos os soldados brasileiros que tombaram no cumprimento do dever, derramando seu sangue nos combates pela nossa independência e união territorial, nos campos de Tuiuti e Cerro Corá e nas escarpas europeias de Montes e Monte Castelo, na luta contra o inimigo interno, em defesa da liberdade e da democracia, nas missões sob a bandeira da Organização das Nações Unidas, levando a paz e a segurança a todos os continentes, nas operações de garantia da lei e da ordem nos diversos estados da Federação, especialmente no Rio de Janeiro. A esses soldados que tombaram, o solene toque de silêncio traduz todo o nosso reconhecimento e gratidão. Tarim, toque silêncio. Abre aspas. Ser soldado é mais que profissão, é missão de grandeza, fecha aspas. Na senda desse sábio provérbio militar do general Leônidas Pires Gonçalves, antigo ministro do Exército, sigamos o legado do pacificador.
cultuemos as virtudes militares, mantenhamos-nos íntegros e tenhamos fé na suprema missão do Exército de defender a pátria, os poderes constitucionais, a lei e a ordem. Que esse brado vibrante ecoe pelos 4 campos do nosso país continente, como testemunho solene do nosso amor à pátria. Soldados do invicto Exército de Caxias, Brasil! Acima revolução! As Forças Armadas do Brasil, que são o Exército Brasileiro, a Marinha do Brasil e a Força Aérea Brasileira, são a maior força militar da América Latina, a segunda maior de todo o continente americano e uma das 10 forças armadas mais bem preparadas do mundo. A Polícia Militar do Estado de São Paulo é a força militar estadual mais capacitada, treinada, armada e municiada de todo o continente americano, superando inclusive as forças policiais dos Estados Unidos, perdendo apenas para o Exército Brasileiro. Começando com os meios terrestres, o Brasil possui 250 carros de combate Leopard 1 a 5 e mais 39 carros operacionais Leopard 1 a 1, sendo essa família de viaturas Leopard a nossa principal força blindada hoje em dia. O Exército ainda detém 26 viaturas operacionais dos carros de combate M60 Patton A3 TTS. Os fuzileiros navais do Brasil também têm seus próprios carros de combate, sendo 17 viaturas de combate SK-105 Cuirassier. No que se refere a veículos de reconhecimento armado e combate leve, o Brasil opera pouco mais de 400 unidades operacionais das viaturas EA-9 Cascavel. Na parte de blindados de transporte, o Exército Brasileiro opera 223 viaturas EA-11 Urutu, 584 viaturas M113, pouco mais de 300 unidades das viaturas Guarani, havendo a pretensão de possuir até 2.000 unidades no futuro, e 32 viaturas AV-VBL, que podem ser usadas para transporte de tropas. Os fuzileiros navais do Brasil operam mais 30 viaturas M113, 22 viaturas Movag Piranha e 49 veículos AAV-7A1, utilizados para ataque anfíbio. Já no que se refere a veículos blindados leves e os veículos não blindados, o Exército Brasileiro opera 16 unidades das viaturas blindadas Iveco Lins, que podem ser usadas tanto para reconhecimento quanto para transporte de tropas. Mais de 3.000 unidades das viaturas Agrale Marroá, 750 viaturas JPX Montes, 941 viaturas Land Rover Defender, 20 unidades das viaturas aerotransportadas Gaúcho, utilizadas pela Brigada Paraquedista, 40 unidades das viaturas aerotransportadas Chivunk, que tem a mesma função das viaturas Gaúcho, mais de 1.000 unidades dos veículos Toyota Hilux, que além das funções normais também serve como ambulância militar, e 120 unidades dos veículos Pajero Sport, utilizados pela Polícia do Exército. Os fuzileiros navais do Brasil possuem mais 250 unidades das viaturas Land Rover Defender e mais de 400 viaturas Agrale Marroá. A Infantaria da Aeronáutica também utiliza alguns veículos não blindados em suas operações. Eu não citaria aqui os caminhões, afinal eu não tenho um grande conhecimento acerca da quantidade dos modelos utilizados, e na internet há muitas informações equivocadas. Seguindo para os veículos de engenharia, o Exército opera 10 unidades das viaturas M88, 17 unidades das viaturas M578, 7 viaturas de socorro de carros de combate Leopard, 6 viaturas de engenharia Leopard e 4 viaturas lançadoras de ponte Leopard. Além disso, o Exército utiliza pontes para passagem de tropas e balsas para transporte de blindados. Além de tudo isso, o Exército encomendou 10 unidades das viaturas de socorro Oshkosh M984, com entrega prevista para o ano de 2020. Falando agora da artilharia de campanha, vale dizer que se você quiser mais detalhes sobre os equipamentos aqui apresentados, já existe um vídeo específico sobre artilharia de campanha, bem como de artilharia antiaérea aqui no canal. Se você ainda não nos assistiu, vai lá e assista que vale muito a pena.
O Exército Brasileiro opera 140 unidades dos obuseiros autopropulsados M109, além de 40 viaturas remuniciadoras do M109. 58 unidades dos lançadores múltiplos de foguetes Astros II, 36 unidades dos obuseiros autorrebocados Light Gun, 92 unidades dos obuses pesados M114, 72 unidades dos obuses leves Otto Melara modelo 56, 320 unidades dos obuses M101, cerca de 714 morteiros pesados de 120 mm, mais de 1.100 morteiros medianos de 81 mm e em torno de 2.100 morteiros leves de 60 mm. Já os fuzileiros navais possuem mais 12 unidades dos lançadores de foguetes Astros MK6, 18 unidades dos obuseiros Light Gun, 6 unidades dos obuseiros M114, 6 unidades dos morteiros pesados Sultan MK6, 100 morteiros medianos 81 mm e uma quantidade desconhecida de morteiros leves de 60 mm. Seguindo pela artilharia antiaérea, o Exército Brasileiro opera 36 unidades dos Guepar 1 a 2, 38 unidades dos canhões ORLI com GDF, 24 canhões Búfalos L70, 150 lançadores de mísseis Igla-S e 16 unidades dos sistemas RBS. Já os fuzileiros navais operam mais 6 unidades do Búfalos L70, 12 unidades dos sistemas RBS-70 e 24 unidades dos sistemas Mistral. A Força Aérea Brasileira também opera algumas unidades dos lançadores Igla-S. No que se refere aos armamentos anticarro das Forças Armadas, o Exército Brasileiro opera 300 unidades do canhão Carl Gustaf, 1.500 unidades dos lançadores AT-4, 150 unidades dos lançadores ALAC e pretende adquirir até 400 unidades dos lançadores de mísseis MSS 1.2, que se encontra em fase de testes atualmente. Os fuzileiros navais possuem cerca de 100 unidades dos lançadores RBS 56.000 e mais uma quantidade desconhecida de lançadores AT-4. As armas curtas mais utilizadas pelo Exército Brasileiro são a Embel M973, calibre 9mm, e a Taurus PT-92 no mesmo calibre. A arma curta padrão do Corpo de Fuzileiros Navais é a Taurus PT-92, calibre 9mm, que também é a arma curta padrão da Infantaria da Aeronáutica. Já as Forças Especiais das Forças Armadas utilizam algumas armas curtas diferenciadas, sendo a Glock 17 e a Taurus 24/7 as mais utilizadas. O fuzil de serviço padrão do Exército Brasileiro é o Embel IA-2, e está substituindo os fuzis FAL, que ainda se encontram em serviço em muitas unidades no Brasil. O fuzil padrão do Corpo de Fuzileiros Navais é o M16A2. O fuzil padrão da Infantaria da Aeronáutica é o HIK-33. As Forças Especiais das Forças Armadas utilizam o fuzil M4A1 e outros fuzis semelhantes. Utilizam também fuzis HIK-416 e, no caso do Paraçara, a elite da Força Aérea, é utilizado o fuzil SG-550. As metralhadoras leves operadas pelas Forças Armadas são a FN Mini calibre 556 e a FN Mag calibre 762. A metralhadora pesada utilizada pelas Forças Armadas é a Browning M2 calibre .50. A submetralhadora mais utilizada pelas Forças Armadas é a Taurus MT-12. As Forças Especiais utilizam submetralhadoras MP5, Uzi e a UMP-9. As espingardas calibre 12 mais utilizadas pelo Exército Brasileiro são a Remington 870 e a CBC Pump. A calibre 12 do Corpo de Fuzileiros Navais é a Mossberg 590. As Forças Especiais utilizam a Benelli M4 e também as Paz 15. O fuzil de precisão mais utilizado pelo Exército Brasileiro é o Imbel AGLC, sendo utilizados também outros, como o Barrett M82 por parte das Forças Especiais. Os fuzis de precisão utilizados na Marinha são o Park Halley M85 e o PGM Ultima Ratio, por parte dos comandos anfíbios. Há também outros, como o Barrett M82, utilizado pelo Grumec. O fuzil de precisão mais utilizado pela Força Aérea Brasileira é o PSG-1. Seguindo agora para os meios aéreos, a Força Aérea Brasileira possui 56 caças F-5EM, 53 caças AMX-A1, 99 caças leves A-29 Super Tucano, 109 aviões de treinamento T-27 Tucano, 27 aviões de treinamento Neiva T-25, um avião presidencial Airbus A319 CJ para transporte do presidente em viagens longas, 2 aviões Embraer Lineage 1000 para transporte do presidente em viagens curtas, um avião de transporte de tropas e cargas KC-767, 15 aviões de transporte C-105 Amazonas, 23 aviões de transporte e reabastecimento em voo C-130 Hércules,
88 aviões de transporte e treinamento avançado C-95 Bandeirante, 17 aviões de transporte Cessna Caravan, 12 aeronaves Learjet 35 para transporte de autoridades e fotografia aérea, 11 aeronaves de transporte Embraer ERJ, 8 aeronaves de transporte Embraer Chengdu, 17 aeronaves de transporte Embraer Brasília, 9 aeronaves P-3 Orion para patrulha marítima, ataque ao solo e ataque antissubmarino, 22 aeronaves P-95 Bandeirulha para patrulha marítima, 8 aviões radar Embraer E-99, 4 Vantes Hermes 450 e 1 Vante Hermes 900. Vale lembrar também que a Força Aérea encomendou 36 caças Gripen-NG e 30 aeronaves KC-390. Continuando a falar da Força Aérea Brasileira, mas agora falando dos helicópteros, a FAB possui 12 helicópteros de ataque pesado Mi-35, 16 helicópteros multimissão UH-60 Black Hawk, 16 helicópteros de transporte H-36 Caracal, 40 helicópteros Esquilo, utilizados para treinamento e ataque leve, e 2 helicópteros VH-35 para transporte de autoridades. Seguindo agora para as aeronaves do Exército Brasileiro, o Exército opera 4 helicópteros multimissão UH-60 Black Hawk, 8 helicópteros de transporte Puma, 16 helicópteros de transporte Caracal, 34 helicópteros multimissão Pantera e 34 helicópteros Esquilo, utilizados para treinamento, transporte e ataque leve. O Exército também opera os seus próprios Vantes. São eles 3 unidades dos Vantes VT-15 e 4 unidades dos Vantes Horus FT-100. Além disso, o Exército iniciou o processo de compra de 8 aviões de transporte C-23 Sherpa. Seguindo agora para as aeronaves da Marinha do Brasil, a Marinha possui 20 caças A4 Skyhawk, 8 aeronaves de transporte Grumman C-1 sendo revitalizadas, 6 helicópteros multimissão SH-60 Seahawk, 12 helicópteros multimissão Super Lynx, 7 helicópteros de transporte Super Puma, 16 helicópteros de transporte Caracal, 26 helicópteros de transporte e ataque leve Esquilo e 4 aeronaves de Bell-206, utilizadas para treinamento. Os fuzileiros navais também possuem alguns Vantes de pequeno porte para missões de reconhecimento. Agora, seguindo para as embarcações das Forças Armadas, a Marinha do Brasil possui um porta-helicóptero, 6 fragatas classe Niterói, 2 fragatas classe Greenhawk, 2 corvetas classe Inhaúma, uma corveta classe Barroso, uma corveta classe Imperial Marinheiro, 4 submarinos classe Tupi, um submarino classe Ticuna, um submarino classe Scorpion em fase de testes, 3 navios de desembarque de carros de combate, um navio doca multipropósito, 2 navios tanque, um navio de socorro submarino, um navio escola, um navio de desembarque de carga geral, 18 navios de pesquisa, 26 navios de patrulha, 3 navios de apoio oceânico classe Mearim, 6 navios varredores classe Aratu, 3 navios rebocadores de alto mar, 5 navios de patrulha fluvial, 1 navio de apoio logístico fluvial, 5 navios de assistência hospitalar, 2 navios de transporte fluvial, 5 navios balizadores e 1 navio veleiro para cerimonial. Além disso, existem os navios auxiliares e os navios de aviso. A Marinha também utiliza diversas lanchas rápidas, bem como o Exército Brasileiro, que possui alguns desses veículos para patrulhamento fluvial. O Brasil é o 3º maior exportador de produtos agrícolas do mundo, atrás apenas de Estados Unidos e União Europeia. O Brasil tem a maior frota de helicópteros do mundo. O Brasil é um dos países que mais recebe turistas no mundo, em torno de 10 milhões de turistas por ano. O Sistema Único de Saúde Pública brasileiro é o maior sistema do tipo no mundo, totalmente gratuito e referência internacional. O Brasil é o 10º maior consumidor da energia do planeta e o 3º maior do hemisfério ocidental, atrás dos Estados Unidos e Canadá. O Brasil possui a 2ª maior reserva de petróleo bruto na América do Sul. O país é um dos mais importantes do mundo na produção de energia hidrelétrica. A energia nuclear representa cerca de 3% da matriz energética brasileira.
O Brasil tem o segundo maior número de aeroportos em todo o mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. O Brasil possui a 10ª maior rede ferroviária do mundo. Há 37 grandes portos no Brasil, entre os quais o maior é o Porto de Santos. O Brasil possui 50 mil quilômetros de hidrovias. O Brasil desenvolve de submarinos a aeronaves, além de estar presente na pesquisa aeroespacial, possuindo um centro de lançamento de veículos leves e sendo o único país do Hemisfério Sul a integrar a equipe de construção da Estação Espacial Internacional. O Brasil também é um dos 3 países da América Latina com o laboratório Síncroton em operação, no mecanismo de pesquisa da física, da química, das ciências, dos materiais e da biologia. Segundo o relatório global de tecnologia da informação do Fórum Econômico Mundial, o Brasil é o 61º maior desenvolvedor mundial de tecnologia da informação. O Brasil tem depósitos enormes de níquel, estanho, cromita, urânio, bauxita, berílio, cobre, chumbo, tungstênio, zinco, ouro, nióbio, urânio, carvão, ferro, manganês e outros minerais essenciais para a indústria da alta tecnologia para o mundo. A Amazônia Azul, o território marítimo brasileiro, corresponde a aproximadamente 3,6 milhões de quilômetros quadrados, equivalente à superfície da floresta amazônica. O Brasil possui muitas das principais tecnologias necessárias para produzir armas nucleares ou armas de destruição em massa. O Brasil já possui secretamente a tecnologia para a produção de uma bomba atômica. O Exército Brasileiro, através do seu Instituto Militar de Engenharia, já adquiriu tecnologia suficiente para que, assim que o governo brasileiro desejar, construir a bomba atômica mais poderosa entre todas, a bomba atômica termonuclear. Os peritos do Laboratório Nacional de Los Alamos concluíram que, tendo em conta as suas anteriores atividades nucleares, o Brasil está em condições de produzir armas nucleares dentro de um ano, sendo que o Reino Unido desenvolve armas nucleares dentro de 3 anos. Dados recentes informam que a economia do Brasil tem um produto interno bruto de mais de 6 trilhões de reais, ou mais de 2 trilhões de dólares americanos. O Brasil é a segunda maior economia do continente americano, atrás apenas dos Estados Unidos. Eu vou comparecer à ONU, nem que seja de cadeira de roda, de maca, vou comparecer, que eu quero falar sobre a Amazônia. Facada, que é a bolsa de colostomia. Não, aqui é cirurgia. Alguns falam que foi fake. Até que Bolsonaro foi atingido por uma faca. Vou estar no sábado do Flamengo. Pra vocês saírem dessa desgraça, eu vou lá ver o jogo, do Chapecoense. Com um corte profundo, hemorragia intensa e risco de morrer. A facada provocou 3 lesões no intestino delgado, uma no intestino grosso e a mais preocupante, na artéria mesentérica, que leva sangue aos órgãos do sistema
digestivo. Foi uma cirurgia complexa, durou cerca de 2 horas. Em uma das 3 perfurações do intestino delgado, uma pequena abertura foi formada, o que provocou uma inflamação. Essa inflamação gerou um quadro de aderência, que é a obstrução intestinal, ou seja, dificuldade para a passagem de alimentos pelo intestino. E segundo os médicos, foi um sucesso. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Muito obrigado. Quando os inimigos da pátria, da ordem e da liberdade tentaram pôr fim à minha vida, milhões de brasileiros foram às ruas. Na época, os médicos retiraram 10 centímetros do órgão, que foi separado em 2 partes. Uma delas foi ligada a uma bolsa de colostomia para coletar as fezes. Nesta nova operação, a bolsa foi retirada. Os cirurgiões fizeram uma nova incisão e ligaram o intestino grosso diretamente ao intestino delgado. A cirurgia a que Jair Bolsonaro foi submetido no domingo corrigiu uma hérnia incisional que aparece por uma falha de cicatrização em cortes anteriores. Tecido gorduroso ou vísceras, como alças do intestino, podem passar pela falha e sair da cavidade abdominal. Isso pode causar dor. Na cirurgia, o conteúdo é devolvido para a área do abdômen e a falha é costurada. O paciente ainda recebe uma tela de material sintético para reforçar a região. Os médicos optaram por colocar uma sonda nasogástrica. O tubo introduzido pelo nariz serve para retirar o acúmulo do ar no estômago e intestino. O procedimento causa certo desconforto, mas não exigiu sedação. Um grande milagre, tá? Foi retirada a sonda nasogástrica e reintroduzida a dieta líquida. O planejamento permanece. Nós iremos a Nova York no dia 22 e o presidente discursará no dia 24 na Assembleia das Nações Unidas. Recentemente vem se tornando cada vez mais comum as discussões e pautas sobre o nióbio, a sua utilidade e, claro, a sua comercialização. Esse assunto aqui no Brasil, por exemplo, já deveria estar sendo discutido há muito tempo, mas muitas pessoas mesmo não estão entendendo o porquê desse tema ter vindo mais uma vez à tona e o que ele significa para o nosso país. Então, se você aí de casa não sabe muito bem o porquê de estarem falando tanto sobre esse tal de nióbio, você está no vídeo certo. Afinal, o que é e para que serve o nióbio? Eu sou o Guilherme Marques e seja muito bem-vindo aqui ao Fatos Responde. Por que o arco-íris tem sete cores? Por que o mar? Bom, indo direto ao nosso assunto, o que eu posso te dizer é que se você já sabia ou especulava que o nióbio era um minério, você acertou. O nióbio é, portanto, um elemento químico que é representado pelo símbolo NB. E para quem é assim mais apegado a dados técnicos, eu posso adiantar que o seu número atômico é 41, visto que ele contém 41 prótons e 41 elétrons, e a sua massa atômica é de 92,9. O nióbio foi descoberto por um químico inglês chamado Charles Hatchett em 1801. Na época que a descoberta aconteceu, o elemento recebeu o nome de colúmbio.
Alguns anos mais tarde, o seu nome acabou sendo trocado, porque alguns químicos perceberam que ele era muito parecido e outros até chegaram a confundir esse elemento químico com o tântalo. O nome nióbio foi escolhido porque ele se deriva do nome de uma deusa grega chamada Níobe, que é filha de Tântalo, um outro deus dessa mitologia que serviu de inspiração para batizar o elemento químico que eles tanto confundiam com o nióbio no início da sua descoberta. Agora, o que acontece é que o nióbio não é um elemento muito fácil de se encontrar por aí. Por exemplo, em meio à natureza, podemos encontrar apenas 24 partes desse metal a cada 1 milhão de partes de outros elementos químicos. Além disso, ele já se provou ser mais leve e resistente do que os seus demais parentes da tabela periódica. E é aí que entra exatamente a sua utilidade e, consequentemente, toda a polêmica que existe sobre a sua comercialização. Com os avanços tecnológicos da indústria, se tornou preciso o uso e desenvolvimento de materiais cada vez mais resistentes e específicos para determinadas funções. O nióbio, por outro lado, é tão resistente que pode ser usado em uma escala de 100 gramas a cada 1 tonelada de ferro, para se obter uma liga metálica muito mais resistente do que seria o ferro puro. Além de se tornar um ferro mais forte, ele também tem uma resistência térmica surpreendente. Por isso, ele é muito utilizado na construção de gasodutos, motores de aviões, foguetes, soldagens em equipamentos da indústria nuclear, eletrônica e por aí vai. Então, por que esse elemento se tornou um assunto em alta aqui no nosso país? Bom, o que acontece é que o Brasil conta com 99% das reservas de nióbio do mundo. E por isso a gente basicamente domina o mercado desse mineral. Mas por mais que as coisas pareçam favoráveis para nossa economia, o que acontece na visão de especialistas é que aparentemente o nosso país está desperdiçando uma oportunidade incrível em faturar mais com esse minério e consequentemente aumentar a sua arrecadação, que poderia ser revertida em benefícios para a nossa população. Nós vendemos o nosso nióbio para praticamente todos os países que investem em tecnologia de ponta e que precisam desse metal para a construção de suas máquinas e manutenção da sua indústria. Mesmo assim, vendemos 30% da CBMM, a Companhia Brasileira de Metalúrgica e Mineração, para empresas asiáticas, que agora conseguem explorar as nossas minas, sendo que antes dessa venda, essas empresas eram apenas nossas clientes, quando o assunto era a venda do nióbio. Além disso, vendemos o que é extraído, na opinião de muitos especialistas, a preço de banana. Por esse motivo, muitos brasileiros que entendem do assunto se julgam lesados, uma vez que esse recurso é do nosso país, faz parte da nossa riqueza e está sendo distribuído de maneira irresponsável para o resto do mundo. Por isso, vale a reflexão. Vale a pena pesquisar e estudar mais sobre esse assunto caso você se considere um cidadão que leva a sério seus direitos e cidadania. Porque isso aqui é nosso, gente. E somos nós que temos que cobrar e fiscalizar como andam gerindo os nossos recursos e riquezas. Mas e você aí de casa? Já conhecia o nióbio? Ou pelo menos já tinha ouvido falar sobre essa polêmica toda? Qual a sua opinião a respeito do assunto? Conta pra gente aqui embaixo isso e muito mais pelos comentários. Grande abraço pra você e a gente se encontra no próximo Fatos Responde. Tchau! 200 vezes mais forte que o aço, 1 milhão de vezes mais fino que um fio de cabelo, mais duro que um diamante, transparente, impermeável, flexível e muito leve. O primeiro material 2D de todo o mundo e também o material com a maior capacidade de condução elétrica da face da Terra, ultrapassando o cobre. Ufa! Eu achei que não ia acabar mais. E olha que o grafeno não é nenhuma calice, mas tem um currículo que é realmente impressionante. Tudo isso e muito mais faz com que o grafeno seja um material único e incrível. E é justamente por todas essas qualidades que mentes brilhantes de todo o mundo passaram décadas procurando um jeito fácil e barato de chegar ao grafeno. Mais precisamente desde 1859. Foram incontáveis as vezes que esses caras, usando equipamentos complexos em experimentos e pesquisas em busca desse material. Mas acredite, se você já usou um lápis para desenhar ou simplesmente escreveu o seu nome, já conseguiu fazer grafeno. O que você também não sabia é que esse material pode revolucionar a nossa vida e tudo o que a gente conhece sobre tecnologia.
Por isso que hoje a gente vai te responder o que é o grafeno e para que ele serve. Eu sou o Guilherme Marques e seja muito bem-vindo aqui ao Fatos Responde. Por que o arco-íris tem chance de destaque? Por que o mar? Por que o céu é azul? Foi em 2004 que 2 pesquisadores russos, sem nenhuma pretensão, encontraram grafeno no último lugar em que eles poderiam imaginar, numa fita adesiva. Sim, foi uma fita adesiva com pedaços de grafite grudados nela que rendeu a Andrei Geim e Konstantin Novoselov o Prêmio Nobel de Física de 2010. Tecnicamente, o grafeno é uma das formas cristalinas do carbono porque é constituído de átomos de carbono, do mesmo jeito que o grafite. Só que a estrutura molecular do grafeno é 2D, ou seja, é como um tipo de folha, parecido com isso aqui. O jeito mais simples que a gente encontrou de explicar o que é o grafeno foi usando um algodão doce. Quando o vendedor do carrinho está fazendo o algodão doce para você, é como se ele estivesse quebrando, esticando e expandindo os grãozinhos de açúcar para se transformarem naquele fio longo, leve e doce. Então, o algodão doce nada mais é do que grãos de açúcar expandidos e enrolados no palito. O grafeno funciona da mesma lógica. Só que no lugar de um grão de açúcar, o grão é de grafite. Só dá para chegar ao grafeno depois de esticar o grafite e expandir as suas ligações atômicas. Falei difícil, né? Então, vem comigo aqui. Sabe aquelas redinhas de colocar frutas e verduras que você encontra nos supermercados? Imagina então que eles são um pedaço sólido de grafite, igual a esses que você encontra na ponta do lápis ou da lapiseira, ok? Mas eu não quero grafite, eu quero grafeno. O que eu devo fazer? Bom, eu vou abrir, puxar e expandir a minha rede e ela vai se transformar nessa rede plana, cheia de pequenos espaços, sem romper as ligações, os nós, e formando essa espécie de tecido, de folha. O grafite, assim, expandido desse jeito, tem outro nome, grafeno. Isso representa a estrutura do material mais eficiente que o ser humano já descobriu até hoje. Se o grafeno fosse uma pessoa que estivesse na escola, tirava 10 em todas as matérias. No começo do nosso vídeo, eu listei um monte de qualidades do grafeno. Ele é mais duro que o aço, mais fino que um fio de cabelo, conduz energia melhor do que o cobre, enfim. O grafeno é um material tão incrível, tão eficiente e tão tudo de bom que pode substituir tecnologias que já existem e criar coisas totalmente novas. Gênios da ciência estão pelos laboratórios do mundo todo tentando encontrar um jeito de descobrir e organizar todas as possibilidades que esse material oferece. É como se você tivesse uma única chave que abre infinitas portas, mas o objetivo principal é fazer o grafeno sair dos laboratórios e ir para as indústrias e para o mercado. Como assim? Já pensou criar uma tela para smartphone que nunca quebra? Por que não fazer isso usando o grafeno? Ele é 200 vezes mais duro que o aço e ainda assim muitíssimo leve. Se for isso que as fabricantes de smartphones estiverem planejando, os seus dias de celular com a tela quebrada estão contados, por exemplo. O quê? Tudo que você queria na vida era uma internet mais rápida? Isso é possível se os cabos de transmissão forem de grafeno. A velocidade de troca de dados entre os cabos desse material é centenas de vezes maior do que a que você está acostumado. Alô? 5G? E não para por aí não. O grafeno daqui a alguns anos pode estar em tudo. Na medicina, nos aviões, nos celulares. Como dissemos, a quantidade de coisas, processos, produtos e serviços que o grafeno pode criar e transformar são infinitas. Mas e aí? Tem alguma curiosidade sobre o grafeno que a gente não falou aqui, mas que merece o seu comentário? Então, conta tudo pra gente aqui embaixo. Grande abraço pra você e a gente se encontra no próximo Fatos Responde. Tchau! Vamos parar com essa história de essa bobeira. A campanha acabou para a imprensa. Eu ganhei. A imprensa tem que entender que eu, Johnny Bravo, Jair Bolsonaro, ganhou, porra! Ganhou, porra!